Sejam bem-vindos à Saúde da Comunidade. A temática desta semana é o mobbing, um fenómeno mundial em que as consequências sobre as vítimas são duradouras e, em alguns casos, levam ao suicídio. Uma realidade próxima de nós que deve ser esclarecida e para isso contamos com a presença da psicóloga clínica doutora Sandra Coelho, que nos vai explicar esta prática. Obrigada, doutora, pela sua presença. Muito obrigada. Mas antes de iniciarmos esta conversa, vamos ver o que a comunidade escolar sabe acerca do mobbing. Já ouviste falar no mobbing? Acho que sim. O que é que tu achas que é? Acho que é o assédio sexual de infantis. Já ouviste falar no mobbing? Já. O que é que tu achas que é? É tipo expor alguém a situações humilhantes em horário laboral. Já ouviste falar no mobbing? Sim, já. O que é que tu achas que é? É tipo uma forma de bullying em que pode-se verificar em empresas, em que pessoas numa hierarquia superior, pessoas em que estão no estatuto superior, tentam fazer tipo uma espécie de bullying ou de assédio sexual aos que estão num patamar inferior na sua hierarquia para, sei lá, conquistar um emprego ou um cargo. Já ouviste falar no mobbing? Já. Creio que é aquele movimento contra o assédio sexual. Acho que é isso, fundamentalmente. Doutora Sandra, em que é que consiste o mobbing? A definição de mobbing foi basicamente pela primeira vez definida por Heinz Lehmann, que de facto foi a primeira pessoa que fez esta definição de uma forma mais consistente, e ele define o mobbing como um padrão de relacionamento, um padrão hostil de uma ou mais pessoas perante um outro indivíduo dentro do contexto laboral. Para estarmos a falar sobre o mobbing, temos que ter presente três características. O mobbing deve ser um comportamento frequente, ou seja, não pode ser um comportamento isolado, mas um comportamento frequente, em que basicamente todos os dias é exercido esse tipo de comportamentos. Deve ser um comportamento duradouro, não chega a ser só pontual um ou outro dia, mas aproximadamente está definido 6 meses a partir daí. E, portanto, o impacto que o mobbing causa na pessoa é de tal ordem que, de facto, põe em causa a saúde física, psicológica e social do indivíduo, levando-o mesmo, muitas vezes, a desistir do seu local de trabalho e a pedir a sua demissão. Queria salvaguardar que, na definição de mobbing, nós devemos distinguir 3 tipos de mobbing: o mobbing vertical, o mobbing horizontal e o mobbing ascendente. O mobbing vertical tem a ver com uma questão hierárquica, em que é o superior hierárquico que exerce este tipo de comportamentos perante um subordinado, exercendo o seu papel de poder. Muitas vezes há atitudes de humilhação, desautorização, retirando funções, o isolamento, muitas vezes, deste profissional. Existe ainda, para além do mobbing vertical, o mobbing horizontal, que tem a ver com de colega para colega, ou seja, muitas vezes no sentido de querer retirar aquele cargo ou querer denegrir a imagem daquele colega. Há muitas vezes também este tipo de comportamentos por parte de colega para colega. E, por último, menos frequente, mas que existe e deve ter sido em conta, o mobbing ascendente, que é o contrário do mobbing vertical, que é o subordinado exercer situações de facto, de denegrir a imagem do superior hierárquico no sentido de lhe retirar esse poder e essa hierarquia. Ou seja, resumindo, é muito importante nós percebermos que o mobbing laboral é, de facto, um comportamento consistente, sistemático e que leva, efetivamente, a esta deterioração da saúde física, psicológica e social do indivíduo. O medo que a psicóloga estava a falar agora aumenta e representa uma situação de risco dentro do trabalho. O que é que nós podemos fazer para lidar com essa situação? Muito bem. De facto, muitas vezes, e não é tão pouco frequente quanto isso, as pessoas vivem esta problemática de uma forma isolada e acabam por guardar este tipo de comportamentos, não o denunciando, não partilhando, muitas vezes até não se dando conta de que ele existe, achando muitas vezes que é um comportamento perfeitamente normal. Isto mais em pessoas com uma baixa autoestima, que se põem mais vezes em causa e, efetivamente, são pessoas que é mais difícil perceberem que estão a ser vítimas deste comportamento. No entanto, é muito importante que a pessoa não sofra em silêncio. Havendo, de facto, a certeza de que está a ser vítima
de um comportamento de mobbing, a pessoa deve identificar claramente a situação, ou seja, muitas vezes antes de levarmos a uma atitude acusatória, ou seja, aquela pessoa fez ou eu fui vítima de determinada situação, ter a certeza efetiva de que está a ser vítima de mobbing pelas 3 componentes que eu acabei de lhe dizer. É um comportamento em que a pessoa já está a vivenciar há muito tempo, de uma forma frequente e sistemática e que está a ultrapassar os limites aceitáveis da dignidade humana em termos de saúde mental. Se isto acontecer, a pessoa deve fazer o quê? Agir de 2 formas. Ou internamente, sinalizando a situação e tentando que esta situação se resolva dentro do próprio local de trabalho, ou caso isso não seja possível, e então a situação atingindo outros moldes, agir de uma forma legal. Existe uma lei, efetivamente, que protege os trabalhadores a este nível e, portanto, a pessoa deve informar-se nas entidades competentes, nomeadamente o Tribunal de Trabalho, no sentido de fundamentar o que é que deve fazer para, de facto, solucionar esta situação. O que eu mais insisto é, de facto, a pessoa não deve pura e simplesmente assumir que esse é um comportamento normal, não sofrer em silêncio e procurar efetivamente ajuda no sentido de acabar o mais rapidamente com a situação para não chegarmos a uma situação limite em que de facto depois já seja tarde e haja outras consequências piores. Efetivamente, a vítima que era antes brilhante torna-se aos bocados uma sombra do que era. Quais é que são as consequências psicológicas que o mobbing causa na pessoa? Sim, efetivamente, e por esta componente sistemática e frequente, vai havendo esta mudança progressiva no comportamento e na saúde física e mental da pessoa. Ela vai começando a perceber que que vai havendo interferências no seu desempenho, quer ao nível do contexto laboral, quer ao nível dos outros contextos onde a pessoa está inserida, e assemelha-se muito a um quadro de stress pós-traumático, em que de facto a pessoa começa a vivenciar aquela situação de forma repetitiva, começa a ter, de facto, uma agitação física denunciante desse mal-estar, taquicardia, sudorese, um mal-estar generalizado. Depois também, ao nível do próprio contexto familiar, a pessoa começa a perceber que há menos disponibilidade também para ter alguma paciência para com quem está à sua volta, e aqui nós devemos ter um cuidado acrescido com o prolongar desta situação, porque efetivamente, como começamos esta entrevista, podemos incorrer em fases mais limite, como de facto, e quando principalmente estas pessoas vivem este problema de uma forma isolada e durante um longo período de tempo, podemos incorrer no risco de facto de uma situação limite, o que pode acontecer, por exemplo, a tentativa de suicídio. Obrigada, doutora, pela sua presença. Encerramos assim mais um programa de saúde na comunidade. Fiquem atentos às nossas redes sociais e partilhem connosco as vossas dúvidas. Tudo pelo teu bem-estar e pela tua saúde. Até ao próximo programa.